Olá! No último episódio eu falei sobre uma criança que dizia frases duras, difíceis de ouvir para nós pais. E prometi que neste episódio falaria sobre divórcio, sobre como os nossos filhos sentem tudo aquilo que nós tentamos esconder. Eu sou a Sandra Caracol, este é o Descomplica com a Sandra Caracol, onde tornamos simples o que tantas vezes parece impossível na parentalidade. E quando falamos de divórcio, há uma verdade que custa ouvir, mas precisa ser dita. As crianças sentem tudo aquilo que os adultos acham que estão a tentam esconder. Sentem tensões no ar, mudança de tom, inseguranças, silêncios, expectativas, mesmo quando ninguém fala. Por isso hoje quero ajudar-te a perceber o que verdadeiramente se passa no coração de uma criança quando os pais se separam e o que tu podes fazer como adulto presente para ser o porto seguro que ela precisa. O divórcio não estraga as crianças. Conflito constante entre pais, sim. Eu conheço pessoalmente vários casais que só estão juntos por causa dos filhos. Que exemplo é que estamos a dar? Será que é esse tipo de casamento que desejamos que eles venham viver um dia? Eu acho que não. Também conheço outros que depois de alguns anos de sacrifício ouviram os filhos dizer como já não vos aguento mais, porque é que não se separam de uma vez por todas? Ou uma outra mãe que ouviu a filha dizer eu não tenho culpa que tu não tenhas coragem de separar do pai. Isto é difícil de ouvir, não é mesmo? As crianças não escolhem lados, mas sentem que têm que escolher. E isto cria ansiedade, confusão, muitas vezes comportamentos mais desafiadores. E é claro, eles carregam sempre naquele pai que sentem que é mais seguro, porque é esse que eles sabem que vai lá estar. E se o teu filho descarrega contigo, isso é porque confia em ti. Portanto, relaxa, não penses que ele está contra ti. Nada disso. Não é ingratidão, é conexão. Por outro lado, quando um pai critica o outro, a criança sente-se criticada por dentro. Ele é filho 50% de um e do outro. Criticar o pai ou a mãe é criticar metade dela. E ela não sente que o outro está mal, ela sente que é ela que não está bem. Mas então, o que podemos fazer? Coerência. Eu não posso controlar o comportamento do meu marido, mas eu posso controlar a forma como eu lidero. Ser o adulto previsível, mesmo que o outro lado seja um caos. A criança precisa de pelo menos um porto seguro e isso muda tudo. Ainda há pouco tempo eu gravei um episódio sobre sermos a autoridade para os nossos filhos e a importância da consistência. Ora, com o divórcio muita coisa muda. A casa, os horários, as pessoas estão presentes. Mas tu podes decidir manter, tanto quanto possível, a parte final do dia, do jantar, os banhos, o tempo que passam juntos antes de dormir, exatamente igual. Consistência não resolve tudo, mas dá à criança aquilo que ela mais precisa no meio do divórcio. Um lugar onde as palavras, as atitudes combinam umas com as outras. 2. Uma das coisas mais importantes no divórcio é a forma como falamos com os nossos filhos. Eles não precisam de explicações longas, grandes detalhes. Eles precisam sim de uma linguagem clara, sucinta, que os liberta, que os tire do conflito interior, que lhes devolva o direito de serem crianças. Frases simples como podes sentir falta do pai ou da mãe. É normal. Isto ensina que o coração pode gostar mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Não é traição. Outra fase que muda tudo. Tu não tens que escolher. Eu e o teu pai ou a tua mãe vamos continuar a cuidar de ti. Amamos-te, faças tu o que fizeres. Talvez a mais importante de todas. Quando a criança começa a levar recados, queixas, sentir pressão de um lado para o outro. Os adultos resolvem as coisas entre si. Tu és o filho, não o mensageiro. Esta frase é libertadora. Não desculpa o comportamento do outro adulto, mas protege a criança. Porque nesta fase, o que ela mais precisa é exatamente isso. Saber que tem um lugar onde pode ser apenas criança. 3. O teu filho precisa de um adulto que o apoie. E às vezes não é fácil de ouvir, mas há uma verdade. No meio do divórcio, o filho não precisa que os dois pais façam tudo bem. Precisa pelo menos um seja o chão. O adulto que apoia, que compreende, que aguenta a dor sem despejar para cima da criança. O adulto que não compensa com permissividade, porque isso só aumenta a insegurança. Um adulto que não se fragiliza, porque a criança não pode ser cuidador emocional de ninguém. E eu já passei por isso, eu já tive fases, aliás, eu já passei por 2 divórcios, está bem? E com filhos. Não é fácil. Nós precisamos realmente do nosso tempo, de cuidar de nós. Isso tem que ser longe da criança. E também precisa de um adulto que não entra na guerra, mesmo quando toda a situação parece puxar para isso.
É uma frase que eu digo muito em sessão porque é verdadeira. A tua estabilidade vale mais do que o erro do outro. Tu não controlas o que o outro faz, mas controlas sim a forma como estás presente para o teu filho. E é isso que mantém a sua sanidade mental. Se este episódio trouxe clareza ou alívio, partilha com alguém que possa estar a precisar de ouvir o mesmo. Por vezes, uma frase que chega no momento certo faz toda a diferença. Se esta pergunta podia ter sido tua, ou se tens outras que nunca tiveste a coragem de fazer, manda-me. Às vezes, começar por pôr em palavras já é metade da cura. Eu sou a Sandra e este é o Descomplica com Sandra Caracol, porque na parentalidade, como na vida, se fica mais leve quando descomplicamos. Se este episódio trouxe clareza ou ajudou a olhar para a tua família de uma forma diferente, deixa um gosto. Partilha este vídeo com alguém que possa estar a precisar de ouvir isto hoje. E se ainda não fizeste, subscreve o canal. Assim continuas a receber estes episódios semanais do Descomplica com Sandra Caracol, onde falamos de parentalidade consciente, com verdade, com leveza. Obrigada por estares desse lado.